Começa agora o Xadrez Verbal. Alô você, alô Brasil, chegando! É você mesmo. O Xadrez Verbal tá no ar, edição 32. Eu sou Leandro Yamin, participo mais uma vez enquanto o Matias Pinto desfruta dos abraços de Martim, o pequeno Martim, nascido na sexta-feira passada. O Felipe Nobre Figueiredo já me olha aqui. Antes do oi, eu já te dou oi, te desejo oi. Como vai você? Bom dia, boa tarde, boa noite e parabéns! O Meio Mensagem escolheu o Xadrez Verbal como um dos 10 melhores podcasts de 2015 nesta República Federativa. Parabéns para nós, né? Porque primeiro você disse que está participando pela segunda vez, mas você participa de todos os programas, né? Para quem não sabe, nosso querido Leandro Yamin é nosso produtor, além de voz, dono de tão garbosa voz. Segundo, parabéns a todos os ouvintes que fizeram isso, né, possível. Ficamos muito felizes de estar nessa lista, né? Foi uma ótima surpresa. Inclusive teremos mais surpresas e mais novidades semana que vem. Mandar um abraço também para o Thiago Miro, do Mundo Podcast, que também nos colocou numa lista, na sua lista preferencial dos 10 melhores podcasts, e sempre cita o Xadrez Verbal em vários podcasts que ele participa, como o Alô Técnica da Radiofobia. Agora, aproveitando que eu falei em novidades, meu caro Leandro Amin, antes de passar aos recados para os nossos ouvintes, o programa de hoje eu tinha dito que nós teríamos um convidado, né? Teríamos um convidado semana passada e teríamos hoje. Não teremos o convidado, né? Infelizmente houve talvez um problema de comunicação, talvez um problema de agenda, não sei dizer. E essa semana, que inclusive eu postei um texto na segunda-feira no Xadrez Verbal dizendo que seria uma semana com muitas novidades do Xadrez Verbal, não teve absolutamente nada. Por quê, meu caro Leandro Yamin? Por quê? Porque você, como meu amigo, o pessoal deve saber, eu fiquei bastante doente essa semana. Postei até lá no Facebook, quem me segue talvez tenha visto. Na segunda fui parar enfim, no hospital. Então foi uma semana um pouco atribulada. Então, infelizmente, não tivemos. Então, tudo que eu falei na segunda-feira tá valendo a partir da próxima segunda, tá, pessoal? Você já está restabelecido, né? Não, já estou plenamente estabelecido. Estamos aí para conquistar os 3 pontos. Agradece a torcida maravilhosa. E falando em torcida maravilhosa, manda um abraço aí pro Felipe Fetzer, que ouve a gente quando ele trabalha com TI. Ele comemorou que eu curti o comentário, o tweet dele no Twitter. Então tá aí, tô mencionando ele no ar pra ele ficar ainda mais feliz. Devia ter a curtida da curtida, né? Ad eterno. O nosso querido Juan Funes, nosso ouvinte uruguaio, que mandou até sugestões de presente para o pequeno Martim, do nosso querido Matias. O pessoal do Clipping CACD, que comemorou o nosso retorno, compartilhou o nosso retorno, assim como os professores foram meus professores, né, e por isso sempre os tratarei com essa referência, né, o Tanguy Bagdad, o Daniel, professor de economia, para Francisca Tamiri Souza, que disse que o podcast fez falta no final de ano, nas festinhas de final de ano, né, aquele momento também, né? sempre muito equilibrado do ponto de vista político e tal, e sempre recheado do pavê, né? E sempre recheado de piadas muito criativas, então de comentários um pouco constrangedores, né? E as namoradinhas, meu caro Leandro? Enfim, muita gente celebrando o nosso retorno. Pro Davi, professor amigo do Matias, né, que o aluno dele, o Juan Perazzo, disse que o Xadrez Verbal ajudou na FUVEST. Sim. Né, várias pessoas falaram isso, então aí um abraço pro Juan Perazzo, pro Davi, amigo do Matias. Davi Agatocles, é meu amigo também. A não ser que seja outro Davi, se for o Davi, não é o Davi Agatocles. Não sei, o Matias passou apenas Davi. Não sei, às vezes ele não tem sobrenome, não sei. Eu conheço os amigos do Matias. Às vezes o Matias estava já exausto devido ao trabalho ao pequeno Martim, não sei. Né? E pequenos comentários sobre o programa anterior. Sobre a morte do Graham Chapman, eu disse que ele morreu de complicações de HIV. O Marcelo Gonçalves disse que ele morreu de câncer. A versão oficial diz que ele morreu de câncer. Porém, existe uma teoria da conspiração, e eu deveria ter deixado isso claro, desculpem, né? Né, que diz que é uma coisa que infelizmente acontecia nos anos 80, né? De mortes que tinham complicações do HIV eram abafadas. Né? Então tem essa história de que a morte do Graham Chapman teria sido também afetada pelo HIV, porém isso foi abafado. Enfim, a versão oficial é que ele morreu de câncer, de fato ele era um fumante inveterado, então fiquei um abraço para todos os nossos ouvintes fumantes.
Mas, enfim, então sobre a morte do Garnet Chapman é isso. Pro Gabriel Augusto e pro Thiago Poza, que foi meu aluno, eles comentaram sobre o Iraque ser de maioria xiita. Talvez naquelas 15 horas que eu passei falando sobre o Oriente Médio, talvez tenha ficado um pouco duvidoso, um pouco dúbio. O Iraque, ele tem sim uma população de maioria xiita, porém ele tinha um governo sunita. O governo de Saddam Hussein era um governo sunita. E, finalmente, a nossa queridíssima Ana Luísa de Moraes Campos, que inclusive já participou do programa, professora de Direito Internacional lá de Fortaleza, disse que eu fiz uma pequena confusão quando disse que a Convenção de Viena de 69 autoriza o Brasil a não aceitar o embaixador de Israel. Na verdade, é a Convenção de Viena de 61. Ela até comentou aqui que, infelizmente, metade das convenções que nós temos são assinadas em Viena ou em Genebra. Então isso complica um pouco. Por isso que ela gosta da Convenção dos Direitos do Mar. Você sabe onde foi assinada a Convenção dos... Não. Montego Bay. Continuo meio que sem saber, né? Então, mas pelo menos é um lugar diferente, né? Montego Bay. Parece o nome de filme de pirata, né? O esconderijo dos piratas fica na Baía de Montego. Quem nos ouve por notebook já jogou no Google. Com certeza. Que é o que eu faria se não tivesse com tantas telas abertas aqui e preciso de concentração. Sim, porque você está desempenhando 83 funções diferentes, né? Você é um grande homem multitarefa. Não é tão simples assim. Mas enfim, os recados são esses, meu caro Leandro Amin. Estamos sob suas ordens. Vamos girar? Vamos. Giro de notícias. Primeiro giro do dia 9 de janeiro, demanda por reedição de Minha Luta de Hitler impressiona editora. Do que estamos falando, Felipe? Estamos falando que o Minha Luta, também conhecido pelo título original Mein Kampf, ele caiu em domínio público. Né? Então, agora, ele basicamente pode ser editado, pode ser comercializado livremente, sem preocupações em relação ao autor. E, na verdade, o espólio do Hitler ele era de propriedade do governo alemão, e o governo alemão proibia isso. Então, agora, essa proibição já não... É óbvio que essa proibição era contornada. Nós tivemos edições do Minha Luta no Brasil, inclusive, antes, em português. Ele está na internet desde antes da internet. Só que agora ele poderá ser comercializado por editoras no mundo inteiro, inclusive na própria Alemanha. Provavelmente não terão como contornar uma eventual proibição do... terão como contornar, desculpem, alguma questão do governo alemão. Só que isso está gerando uma série de polêmicas. Primeiro, se seria um livro que deveria ser lido hoje em dia. Na minha modesta, singela e inútil opinião, eu acho ótimo que reeditem o Minha Luta. Por quê? Primeiro, ele é um livro horrível, mal escrito, chato e arrastado. Eu já li o prefácio dele. Em alemão? Não, li... Não. Nosso expert em alemão é o Fernando Samoreira. Eu no máximo, não passo fome. Perfeito. Eu não sei falar o seu idioma em 8 idiomas diferentes, sabia? Isso é muito é uma coisa que eu já falei aqui. A melhor dica de viagem que existe. A única coisa que você tem que aprender naquele idioma é como dizer eu não sei falar o seu idioma. É a única coisa. Perfeito. Pra deixar claro que você vai ter que fazer mímica. Alguma coisa assim. Mas vamos lá. Enfim. Então, é uma obra arrastada, então acho ótimo que as pessoas leiam e percam o encanto. Segundo, tem um conteúdo deplorável que, só sendo muito fanático mesmo, estando numa situação muito desgraçada como estava a República de Weimar, para você se seduzir por aquilo. Então, eu realmente acho que, como documento histórico, é extremamente válido você republicar isso. Especialmente se, por exemplo, com notas, com comentários da edição, contextualizando aquelas informações, colocando quais foram as consequências daquilo. Mas, como documento histórico, você não pode censurar isso. E, além disso, serve justamente para quebrar o encanto. Quando você censura alguma coisa, isso ajuda a criar um encanto em torno daquilo, né? Quando você fala, não faça isso, aí que a pessoa quer fazer, né? Especialmente se for um adolescente, que normalmente é o tipo de gente que, às vezes, acaba se sendo seduzido por esse tipo de ideia. Agora, a segunda polêmica, que aí eu vou querer a sua participação, meu caro Leandro Amin. Pois não. É justo, é apropriado, enfim, é adequado que hoje editoras profissionais ganhem dinheiro por conta de um livro desses e por conta de ideias como essas?
Olha, a minha opinião é que É difícil, né? É difícil, mas, cara, é a história, entendeu? Assim, eu já fui num sebo e procurei livros sobre a Alemanha Oriental, que é um efeito colateral de tudo que aconteceu nesse período. Interesse em história eu acho que é legítimo, cara. Eu acho que, evidentemente, isso vai tocar... a gente está falando você está falando dos donos de editoras, né? Que no caso são as pessoas que têm um lucro direto por uma participação indireta. Não são eles que conceberam toda essa ideia. Mas, cara, eu acho que quanto mais história chegar para o público, quanto mais livro, melhor. Ainda que isso enriqueça editores e editoras através de um material que não foi exatamente originalmente produzido por eles. Eu hesito um pouco, mas eu sou a favor. Além de não produzido por eles, um material, né, que gerou consequências, né, bem, bem complicadas. Mas eu tendo a concordar com você, meu caro Leandro, e fica aí, né, a reflexão pro nosso ouvinte. Por que eu coloco fica uma reflexão? Porque eu acho que não existe uma resposta certa. Se uma pessoa achar que não é apropriado, não seria justo, não sei, você ganhar dinheiro com esse livro, né? Porque a pessoa que for fazer uma nova tradução, que for fazer comentários, alguma coisa assim, não fará de graça, a editora não vai imprimir o livro de graça, a livraria não vai vender de graça, o funcionário da livraria não trabalhará de graça, então, né, todo o mercado editorial estará envolvido em menor ou maior grau. E como a própria matéria deixa claro, já existe uma demanda muito grande, especialmente desses curiosos, pelo efeito censura, pela questão tabu, né? Poxa, tô curioso, né? O que querem me esconder aí nesse livro? Na boa, não querem te esconder, assim, querem te esconder a parte das ideias perversas, mas o livro em si é uma porcaria. Bom saber. Eu espero que as pessoas não, porque não chega nem a ser uma narrativa cativante, né? O Hitler que tinha um grande dom de oratória, né? Dizem que você ficava praticamente hipnotizado assistindo o cara, né? Você vê em qualquer documentário falam isso, mas não. A escrita é péssima, enfim, é uma coisa arrastada. E essa discussão de tabu é aquela coisa, se você... Nesse recorte específico, depois de 5, 6 goles de cerveja num bar, a gente começa a discutir o sistema econômico, né? E o cara é dono de uma editora, eu acho que tá no escopo dele, eu acho que tem que... eu, dono de editora, queria ter esse livro no meu catálogo. Então, fica aí a reflexão para os nossos ouvintes. A próxima notícia vem do dia 10 de janeiro. Bombardeio contra Médicos Sem Fronteiras mata 4 no Iêmen. 4 médicos. Não, 4 pessoas, não se sabe ainda. Perfeito. Se aparentemente não existia nenhum funcionário direto do Médicos Sem Fronteiras foi vítima, mas um estaria ferido, 2 seriam funcionários locais, mas não se tem muitas informações ainda. 3 que trabalham na ONG, mas que seriam funcionários locais. Mas de qualquer jeito, é o terceiro ataque a um acampamento, a uma instalação dos Médicos Sem Fronteiras nos últimos meses. Né? Nós tivemos aquele no Afeganistão, que gerou bastante polêmica, porque teria sido, inclusive, envolveu forças dos Estados Unidos. Agora, depois nós tivemos um ataque na Síria, agora esse no Iêmen, o Iêmen que está em guerra civil, já comentamos aqui. Então é algo muito preocupante, porque se tem uma organização internacional que é neutra no conflito, é o Médicos Sem Fronteiras, é a Cruz Vermelha ou o Crescente Vermelho, né? Para quem não sabe, a Cruz Vermelha tem uma irmã gêmea, digamos assim, que é o Crescente Vermelho, porque para eventualmente em regiões de maioria muçulmana, né, você não ter a questão de um eventual choque religioso, né, já que a Cruz Vermelha, inclusive, né, a cruz ali é uma questão cristã, inclusive, né? Foi fundada na Suíça e você tem o Crescente Vermelho. Mas enfim, estou aqui fugindo do escopo. A questão é que o Médicos Sem Fronteiras é uma questão neutra, que está ali para cuidar de pessoas. Então não dá para saber a quem interessa esse tipo de barbaridade. Fica aí o registro do que aconteceu no Iêmen. Notícia também do dia 10 de janeiro. Independentistas formam governo na Catalunha. Já comentamos isso aqui, né? Que a Catalunha elegeu sua maioria independentista, porém existiu o risco de não conseguirem formar uma coalizão suficiente para governar o país. Para governar a região, desculpem, né? Porque a Espanha... É difícil. A Espanha
está passando por isso, né? A Espanha está vivendo um momento aí de trava institucional, assim como Portugal está por um momento similar, assim como falaremos também da América Latina. No caso da Catalunha, os independentistas formaram o governo, formaram o gabinete e pretendem agora começar de fato o processo de independência. E na Espanha ainda, só comentando, nós comentamos aqui, foi um dos primeiros programas do Xadrez Herbal, quando a princesa Cristina da Espanha foi indiciada por crimes de evasão fiscal e corrupção. E agora essa semana começou o julgamento. Ela que é irmã do atual rei Felipe VI de Bourbon, esse Felipe com E, porque a grafia espanhola é com E. A grafia errada, se permite a brincadeira. Mas ela é filha do antigo rei, né? E foi justamente o escândalo de corrupção envolvendo o marido dela, que fez com que o rei João Carlos renunciasse e colocasse o filho no cargo para dar uma renovada. Então essa semana começou o julgamento da princesa Cristina. Notícia do dia 11 de janeiro. Ataques suicidas em Bagdá matam ao menos 18. O Estado Islâmico reivindica a autoria, Felipe. Então, eu vou aproveitar aqui. Infelizmente, nós tivemos uma semana bastante tensa nesse aspecto, né? E aí temos essa notícia do dia 11, que você falou. No dia 12, nós tivemos o atentado em Istambul, na principal região, no principal bairro turístico de Istambul, onde está a Mesquita Azul, né, que matou 10, feriu cerca de 15 regiões dominadas pelo Estado Islâmico, anunciou que teriam tido 200 mortos do Estado Islâmico nesses ataques. No dia seguinte, dia 13, nós tivemos um atentado no centro de vacinação que matou 15 pessoas no Paquistão. E no dia 14, nós tivemos pelo menos 2 mortos em Jakarta, na Indonésia, num ataque que foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Lembrando que a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. É o maior não, né? O país de maior população muçulmana do mundo, né? Não é um país do Oriente Médio nem nada. Encontrou um dos fugitivos, um dos foragidos, né? Inclusive ele teria material de divulgação do Estado Islâmico, ele seria uma espécie de recrutador, né? Não sei como é que foi, né? O cara tem um panfleto, né? Olha, se junte ao Estado Islâmico, passe férias na Síria, não sei. Brincadeiras à parte, é um assunto bem sério, bem complicado, e hoje a polícia da Indonésia anunciou isso, lembrando que existe um temor muito grande de que o radicalismo desses grupos, esse extremismo violento, chegue na Indonésia. Nós temos uma região da Indonésia, uma das ilhas da Indonésia, em que a Sharia é válida, justamente porque a maioria da população adotou, pediu isso em referendo. É curioso, né? Aprovou a Sharia, viu uma via democrática. A Indonésia é um país que teve uma ditadura militar violentíssima, cometeu um genocídio no Timor-Leste, e temem que, se a Indonésia entrar nesse espiral de violência extremista, pode conturbar toda a região, né? E aí já é uma região que tem um histórico de conflitos recentes, né? E passou a normalizar suas relações a partir da década de 1990, mais ou menos que na América Latina, né? Quem é a gente para falar assim? Mas tem esse temor muito grande em relação à Indonésia. Ô Felipe, vamos para a coluna aberta ou temos mais alguma consideração? Você que comanda o programa, meu cara. Daqui a pouco tem mais giro de notícias. Nós vamos agora para a coluna aberta. Coluna aberta. Você gosta do Snoopy, Felipe? Eu não fiz essa pergunta pra você. Eu gostava quando eu era criança, e tem os clássicos, né? Por exemplo, Feliz Natal, Charlie Brown, que existe até o episódio dos Simpsons que satiriza e tal, mas eu tinha um álbum de figurinhas do Snoopy. Era péssimo pra bater figurinha, porque eram aquelas figurinhas grandes, sabe, de álbum de criança. Aí você colocava junto com as figurinhas de futebol, com aquela figurinha mais tradicional e tal. Era péssimo pra bater figurinha, mas, enfim. Acabei de voltar do cinema, fui ver o Snoopy em 3D. Coisa de maluco, viu? Eu ainda tô um pouco anestesiado com o filme, uma coisa muito louca. O 3D é muito louco.
Vamos pra coluna aberta, Felipe. A Justiça Argentina, notícia do dia 12, tá? Justiça Argentina suspende decretos presidenciais sobre lei de mídia. O glorioso novo presidente Macri está com a corda toda, Felipe. Falamos disso em basicamente todos os últimos programas, né? Que a situação hoje na Argentina se divide num otimismo muito grande em relação aos novos atos do governo Macri e uma crítica muito feroz, pois ele estaria justamente traindo o movimento, digamos assim. Ele criticava a Kirchner por autoritarismo e estaria sendo um presidente extremamente autoritário, né? Faremos aqui na coluna aberta mais um giro pela vizinhança da América Latina. Infelizmente não temos nosso expert nisso, o Matias, porém eu tentarei dar aqui um pequeno panorama geral. Na Argentina, o que está rolando é que o Macri suspendeu a lei de mídia, né? Ele encerrou a lei de mídia e acabou com os organismos que fiscalizavam a lei de mídia na base do decreto presidencial, até porque eram órgãos do executivo, então ele tinha essa prerrogativa. Só que os órgãos de defesa do consumidor e uma cooperativa de comunicação que se viu como diretamente influenciada pela decisão, entraram na Justiça Federal Argentina, e 2 juízes federais, o Ivan Garbarino e a Martina Forns, acataram o pedido e suspenderam provisionalmente os decretos até que seja decidida a competência do caso, ou seja, se isso deve ir para o Congresso argentino, onde o Macri não tem maioria, né? Lembrando, a origem desses problemas em quase todo o mundo, seja na Venezuela, no Brasil, nos Estados Unidos um pouco menos, porque o Obama está sendo inteligente, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas é quando você tem um governo de um partido e o Congresso do outro. Você fica travado. E é o que acontece com o Macri. Então ele está governando na base dos decretos, aí ele não precisa do Congresso, que é uma medida legal, porém criticável. E ao mesmo tempo você tem o Congresso de maioria da oposição e parte do judiciário que são de oposição ao governo e vão agir nisso. Que você pode até criticar, né? Aquela crítica do tipo, não estão pensando no bem do país, tal, mas também é algo válido, né? Então o problema da Argentina é esse. Dá para resumir nisso. O Macri não tem um Congresso, né? Então a origem do problema é esse. E aí os juízes federais estabeleceram que os decretos ficam suspensos até que a lei de mídias, a lei de médios, né, para quem prefere a pronúncia... Sim, claro, como não. Dale. Seja decretada a competência de quem pode encerrá-lo ou não. Se é apenas o presidente, se precisa passar pelo Congresso, se precisa de uma autorização do judicial, se essas entidades, por exemplo, de direito de defesa do consumidor, de defesa do direito do consumidor, né? Ficou esquisito, podem se pronunciar ou não. Então, o principal problema na Argentina acaba sendo esse. Tanto que, em pouco mais de um mês de governo, ele já editou 5 decretos de necessidade e urgência. Como comparação, a Cristina, ela tinha um número bem menor, assim, se você fizer a média, né? A Cristina usou 29 decretos desses em todo o seu governo. Só que aí já entra aquilo lá, os partidários do Macri vão falar que ela não precisava desses decretos porque ela tinha o Congresso. Então fica aí essa questão. E tem a questão que ele apontou os 2 juízes da Corte Suprema usando aquele mecanismo lá da década de 1800, ouviram direito, e 60, que ele também foi muito criticado por isso. Outras 2 notícias em relação à Argentina, e uma delas é muito importante porque afeta indiretamente o Brasil, é que a Argentina, na última quarta-feira, enviou um advogado a Nova York e retomou a negociação com os chamados fundos abutres. Esse é um termo que já falamos por aqui, o nosso querido Leandro Yamin certamente já ouviu por aí. E muita gente às vezes pergunta, por que fundo abutre, né? O termo fundo abutre é um termo que o governo da Argentina usava para se referir aos 8% dos credores da dívida argentina, porque a Argentina deu um default em 2001. Né? O default, em linguagem popular, é o chamado calote.
É que não é bem um calote, porque não é você falar, olha, não vou pagar. É falar, olha, não posso pagar agora. É diferente. Calote é você mudar de endereço, deixar aquela conta ali na padaria da esquina de R$1.000 e nunca mais vai aparecer no bairro. Novamente, brincadeiras à parte. Agora, por que fundos abutres? Porque foram os 8%, olha só 8% dos credores da Argentina não aceitaram renegociar os termos da dívida. Os outros 92% aceitaram. E esses 8% por não aceitarem renegociar, e aí eles consideram que a Argentina é uma má pagadora, a Argentina recebeu esse selo de má pagadora, e aí você teve o bloqueio de investimentos internacionais, de mercado internacional de crédito para a Argentina. Então, se o governo novo argentino conseguir renegociar, ou simplesmente se render e pagar juros enormes para esses fundos, isso vai reinserir a Argentina no mercado de crédito internacional. Isso afeta o Brasil direto e indiretamente. Por quê? Porque o Brasil é o maior parceiro econômico da Argentina. Falamos aqui de como a cotação do dólar na Argentina, inclusive, está favorecendo exportações para lá. Pode favorecer o turismo, né? Daqui a pouco até comentamos, né? Certamente teremos ouvinte falando, fui para Buenos Aires essa semana, tava tudo barato, tal. Um dos nossos ouvintes até comentou que ele compra dólar na Argentina e revende aqui no Brasil, que ele mora na região de Foz do Iguaçu. Né? O nome dele é Rafael, se não me engano. Depois eu vejo, ele comenta no site. Então o governo Macri decidiu retomar essas negociações com os chamados fundos abutres. Mas o principal aqui é explicar o porquê dos fundos abutres, porque consideram que eles não quiseram renegociar a dívida, porque eles querem apenas a ganância do dinheiro, né? São abutres do dinheiro argentino, né? na caracterização da Kirchner. E o governo Macri, se conseguir essa renegociação, reinsere a Argentina no caminho do crédito internacional, que aí pode facilitar investimentos, pode facilitar inclusive controlar melhor o dólar e eventualmente melhorar a balança comercial argentina. E por último, o hotel Alto Calafate, na Argentina, tem um princípio de incêndio. Você conhece esse hotel, meu caro? Ele... Não conheço. Não? Ele é de propriedade da família da Cristina Kirchner e ele é alvo de algumas suspeitas de lavagem de dinheiro. Esse hotel fica numa região afastada do país, não é? No interior? Porque parece que ela tem uma região... enfim, precisava ali do Matias aqui. Mas ela tem isso precisava aqui do Matias. Eu não sei... Ele fica na região da Patagônia. Isso, na Patagônia parece que tem um bairro lá, que é tudo propriedade dela, assim, vários hotéis, e que a taxa de ocupação desses hotéis é menos de 20% ao longo do ano, mas na grande temporada de neve e tudo mais, lota. Aí, viu? Você não precisamos do Matias. Pode ficar em casa, Matias. Temos o Leandro e a mim. Mas enfim, ele sofreu um princípio de incêndio na quarta-feira. O incêndio começou na cozinha, mas foi controlado, não teve feridos. Mas obviamente serviu, né? Gente falando que era queima de arquivo, ocultação de provas, alguma coisa assim. Não, sei lá, alguém deixou uma panela ligada, né? Quem nunca? E teve um princípio de incêndio. Agora, ainda na nossa querida América Latina, meu caro Leandro, agora vamos para o México. Quer que eu faça barulho de avião? Faz. Não é que eu faço, eu acho que eu tenho um barulho aqui de barulho de avião. Vamos para o México. O Boeing não é um Boeing, é o Boeing de... Deu errado, vamos lá. Tava escrito Boeing, Boeing pra mim é Boeing. Vamos lá. México. O México, essa semana nós tivemos a prisão de El Chapo. Um dos maiores traficantes do México, um dos traficantes mais procurados do mundo. Agora, primeiro, assim, né? A sessão coluna caras aqui no Xadrez Verbal, né? Que assim, ele teria sido preso porque ele estava fazendo um documentário sobre a própria vida enquanto estava foragido. Ele deve ser um pouco egocêntrico. E as pistas que teriam surgido para possibilitar sua captura foram de quando ele foi dar uma entrevista ao Sean Penn, um ator americano, sobre Meninos e Lobos, 21 gramas, vários filmaços, embora ele na sua vida pessoal seja uma pessoa deplorável, na minha opinião, afinal ele tem um histórico de violência doméstica bem condenável, mas enfim, isso à parte... um grande ator, grandes filmes. Só que o El Chapo nem sabia quem era o Sean Penn. Como assim, o Oscar? O que é isso, Oscar e tal? Ele queria, na verdade, conhecer uma atriz mexicana. Ele estava obcecado pela atriz mexicana Kate del Castillo.
né, que é uma atriz de telenovelas mexicanas, e aí eles inclusive trocariam mensagens românticas, né? Quando eu digo românticas, é românticas mesmo, né? Ele teria dito para ela: vou cuidar de você melhor do que cuido dos meus próprios olhos. Então, ô, louco, hein? Então, assim, que é o estado natal do El Chapo, inclusive um dos prefeitos da região, olha só, cerca de 80% do PIB do estado gira em torno do narcotráfico. A economia Quanto? do 80%. Tá louco. Entendeu? Então, assim, a população do estado de Sinaloa não está temendo comércios fecharem, desemprego, tudo que você teme com uma recessão econômica, mas porque prenderam o traficante. E é uma coisa bastante gritante hoje no México, né? Não que não existem outros países, né? Inclusive um certo país sul-americano que fala português, né? Na qual o narcotráfico costuma ter um peso econômico muito grande em algumas regiões, em alguns lugares, direta ou indiretamente, mas no caso mexicano, deixou de ser algo velado, deixou de ser uma questão de estrutura criminosa e agora faz parte da estrutura do país como um todo. Nós noticiamos aqui semana passada, né, nós repercutimos a notícia, melhor dizendo, né, semana passada, da morte da prefeita mexicana que queria acabar com as polícias municipais. E 80% do PIB da região de Sinaloa depende, direto ou indiretamente, do narcotráfico. E temem que a prisão do El Chapo simplesmente gera uma crise econômica na região. Então é algo bastante gritante hoje no México, essa questão de uma ligação intrínseca entre economia, poder estatal e narcotráfico. E por que eles estão temendo? Porque o El Chapo ele não será preso e julgado no México. Ele será extraditado para os Estados Unidos. Aí temos um problema. Entendeu? Onde talvez ele não tenha tantos juízes favoráveis, onde talvez ele não... Veja que eu estou falando talvez, né? Porque o cara parece que é bilionário, né? Então, né? Vai saber. Mas então nós temos aí um problema muito grande no México que ficou muito visível junto com essa história... meio surreal, meio capricho, de que o cara estava fazendo documentário sobre a própria vida enquanto era foragido da justiça e aceitou dar uma entrevista porque era obcecado por causa da atriz, queria lá conhecer a atriz e, enfim, isso acabou resultando em sua nova prisão e o pedido de extradição para ser julgado nos Estados Unidos. E, finalmente, né, aqui na nossa vizinhança, na Venezuela. Nós teremos uma notícia da Venezuela de hoje, no segundo giro de notícias. É uma notícia bastante importante, que precisamos repercutir melhor até. Mas a Venezuela vive também essa situação de impasse, essa situação de entrave, né? Já que a Assembleia Nacional Venezuelana, que hoje tem maioria da oposição, ela teve que suspender sua sessão de quarta-feira, porque ela estava esvaziada, falta de quórum. Por que ela estava com falta de quórum? Porque os governistas não estavam presentes, já que estão tanto boicotando a oposição quanto seguindo uma determinação do Tribunal Supremo de Justiça que anulou decisões do Legislativo, quanto de parte da situação que, como comentamos aqui no programa anterior, a situação venezuelana já está, a oposição venezuelana, desculpem, já está rachada, e parte da oposição está boicotando agora a Assembleia Nacional Venezuelana. Por quê? Porque eles, novamente, o Supremo Tribunal de Justiça venezuelano colocou que o Legislativo tem que reverter a posse de 3 deputados que foram impugnados pelo Judiciário. O Legislativo, de maioria da oposição, passou por cima, dizendo que o Judiciário não é legítimo, é um Judiciário nomeado pelo Maduro, pelo chavismo, pelo bolivarianismo. Só que eles foram forçados a aceitar isso. Então parte da oposição, em protesto, decidiu boicotar a sessão e nós tivemos a suspensão de uma sessão legislativa na Venezuela, por boicote tanto do governo, dos governistas, quanto de parte da oposição. Então a Venezuela também está aí nessa situação de impasse entre parte da estrutura de Estado, governista e parte da oposição. E como disse, nós teremos uma notícia importante da Venezuela de hoje, no próximo Giro de Notícias. Mas essa coluna aberta aqui encerrou-se da minha parte, meu caro Leandro. Os seus comentários, fica à vontade, ou se não, você passa em frente, você que manda. Encerrou da sua, encerrou da minha, pois não posso mais esperar pela semana na história. A
Uma semana na história. A palavra efemérides é muito bom, né? Eu gosto dessa palavra. Aliás, eu li no metrô que hoje, quando gravamos o programa, 15 de janeiro, eu acho que é aniversário do Martin Luther King. Sim, é o aniversário do Martin Luther King. E o domingo mais próximo do aniversário, que será o domingo próximo agora, é o Martin Luther King Day nos Estados Unidos, onde quando você tem uma série de eventos públicos, passeatas, manifestações, um serviço de memória coletiva também, e recentemente vários com a participação do presidente, né, já que ele é negro, né, especialmente por ser negro, melhor dizendo. Boa. Né? Então, sim, o 15 de janeiro é aniversário do Martin Luther King. Mas como não é data redonda, eu não coloquei na lista, colocou. Então você está boicotando aí a lista, está sem traíra. 12 de janeiro de 1616, portanto 400 anos atrás. Estamos falando da fundação de Belém do Pará. Exatamente, fundada por Francisco Caldeira Castelo Branco, que foi, inclusive, o primeiro governador da cidade, que foi deposto pela própria população, preso e mandado para Portugal por ser muito corrupto. Veja. Mas, enfim, 400 anos aí de uma das cidades mais importantes do Brasil, especialmente, né, não custa lembrar, talvez se não fosse Belém do Pará, especialmente, o Brasil não teria o tamanho que tem, né? Porque boa parte da presença da região norte no Brasil se deu por conta dos polos de Belém e de Manaus, dos fortes do Amazonas, da bacia do Amazonas. Então um grande abraço aí para todos os nossos ouvintes de Belém do Pará. Caso vocês estejam nos ouvindo, mandem um recado, mandem abraços, mandem beijos, mandem doces de cupuaçu, enfim, isso. 400 anos de Belém do Pará. O Pará te abraça, ô Felipe. 12 de janeiro de 1976, morria Agatha Christie, 40 anos atrás. Exatamente, considerada a escritora, e aí, independente do gênero, tanto entre os escritores, sejam homens ou mulheres, que mais vendeu livros na história de romances, né? O livro mais vendido da história é a Bíblia, né? Mas a Agatha Christie vendeu mais de 2 bilhões de cópias da sua extensa, não consigo nem um exagero de extensa, né? Na sua extremamente extensa produção literária. Ela, que é uma das maiores escritoras de histórias de detetive de todos os tempos, criou um dos maiores detetives do século XX, né? O Hercule Poirot. E vários dos seus livros resultaram em filmes, em séries, ou inspiraram outros personagens. E, inclusive, ela estará no 7º selo de hoje. 13 de janeiro de 1991, portanto 25 anos atrás, o massacre de janeiro em Vilnius. Vilnius, para quem não sabe, é a capital da Lituânia. Foi quando a Lituânia, logo depois dos países bálticos se separarem, tropas soviéticas, ainda sob o governo Gorbachev e sob o comando de militares da linha dura, tentaram reprimir movimentos nacionalistas, e no dia 13 de janeiro nós tivemos 14 mortos e mais de 1.000 feridos na Lituânia. São eventos que são muito bem retratados em um documentário que já recomendei aqui, eu sei que o senhor aprecia, o Outro Dream Team, que conta da história da seleção da Lituânia de 1992, que tinha como pivô, um dos maiores pivôs de todos os tempos, o grande Sabonis, meu Deus. Vai da Sabonis. Como é que eu gaguejei pra lembrar o nome de Sabonis, né? Quase que eu falei Gauskas, mas enfim, o grande Sabonis na cincão, no pivô. E tá aí o registro, que é uma data muito importante pra Lituânia. Lembrando que os países bálticos, eles se viam como invadidos e conquistados pela União Soviética, né? Eles não eram países que foram parte do Império Russo, não eram repúblicas soviéticas, eles foram anexados em 1939. Junto com parte da Polônia. Então, para os lituanos é uma data muito importante. Importante também que Bono Vox não fez música em homenagem ao janeiro lituano, né? O que teria sido um plus a mais. Você gosta de Sunday Bloody Sunday? Eu entendo a sua crítica, mas eu acho que ela tem valor, assim, porque ainda é a primeira fase do YouTube, quando ainda era uma banda de rock. E Miss Sarajevo, você gosta da música Miss Sarajevo? Não, porque aí eles já não eram mais uma banda de rock. Mas é uma boa história. A história do Miss Sarajevo de 92 é uma boa história, viu? Com a Iugoslávia detonada, que as misses tomam uma posição muito, muito interessante. Sim. Depois pra quem quiser algo extremamente... Assim, óbvio, eu sou muito interessado pelos assuntos da ex-Iugoslávia. Todo mundo, acho que ouve o programa, sabe disso.
Mas tem um show em Sarajevo, que é o Bono e o Pavarotti. Sim. Cantando Miss Sarajevo. Né? Quem quiser ouvir também, fica aí o registro. Mas obviamente não é uma banda de rock. Obviamente. Bora pro match. Felipe, acende a luz, por favor. Que aí facilita pra todo mundo. Isso. 12 de janeiro é a notícia. Último discurso do Estado da União de Obama tem otimismo e críticas. Então, para quem não sabe, né, o discurso para os nossos ouvintes mais novos, ou enfim, temos felizmente temos uma audiência grande e uma audiência que diz que só tem paciência, só tem vontade de entender política internacional com a gente. Então, fico muito feliz. Então, indo para uma explicação mais introdutória, para quem não sabe, o discurso de Estado da União é um discurso que nós temos todo ano nos Estados Unidos, na qual o presidente fala perante o Congresso sobre o Estado da União, e aqui é uma coisa bem literal, sobre como está o país, como está o governo, como está o país, quais são os projetos, como estão as coisas. Né? E é um discurso que é considerado importantíssimo nos Estados Unidos, porque é uma ferramenta direta de diálogo entre o presidente e o Congresso, entre o executivo e o legislativo, ou seja, entre o chefe de governo e os representantes da população. É noticiado pelo país inteiro, inclusive costuma ser transmitido ao vivo. Para quem quiser ler a íntegra ou assistir a íntegra, tá lá no site da Casa Branca, inclusive daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre isso. E é uma tradição que eles têm desde o George Washington. Eu acho isso interessantíssimo, né? Porque você cria uma ferramenta direta de comunicação entre os poderes, entre o poder e a população. Você expõe abertamente o que você quer, não apenas numa entrevista coletiva, num pronunciamento emergencial. Todo ano que tem, você fala sobre o que aconteceu no último ano, como está o país agora e o que você pretende fazer para o próximo ano. Inclusive, se me elegerem presidente, eu prometo começar isso aqui no Brasil. Muito bem. Mas enfim, não me elegerão presidente. Enfim. Mas então assim, é um discurso, né? Muito interessante, é um discurso que tem uma importância muito grande nos Estados Unidos. E esse é o último discurso do Obama como, né, de Estado da União, já que o próximo será então o discurso inaugural do próximo presidente eleito nos Estados Unidos. Que medo, hein? Que inclusive, segundo o próprio Obama, alguns candidatos deveriam fazer discursos em programas de comédia, né? Mas enfim, como eu disse, quem quiser ver, tá lá no YouTube, na íntegra, é quase 1 hora de discurso, então só se quiser mesmo, se estuda isso, e obviamente se entende inglês. Quem quiser ler na íntegra, tem algumas adaptações em português, não sei se na íntegra, mas quem quiser ler na íntegra, tá lá no site da Casa Branca, na íntegra, em inglês. E no site da Casa Branca eles fizeram uma coisa muito interessante, que é uma série de anotações, assim, tem um trecho grifado. Então, por exemplo, Obama fala, não, porque nós estamos melhorando a vida dos estudantes. E aí tá grifado. E aí você passa o mouse por cima, tem uma pequena notícia falando, isso daqui o presidente se referiu ao projeto de crédito estudantil aprovado em setembro, blá, 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 blá. Ou seja, tá uma coisa bem didática, bem legal, bem interessante. Aqui nós vamos focar, né, fazer um pequeno resumo do discurso do Obama, né? Afinal tem que ser resumido, porque foi 1 hora de discurso. Ele até brincou com isso no início. E focar também na parte de política internacional, de política externa do seu discurso. O Obama colocou que hoje os Estados Unidos precisam responder 4 grandes perguntas. Né, como manter sua economia, como melhorar sua sociedade, como melhorar sua política e como continuar a ser o líder do mundo sem que o mundo sem agir como a polícia do mundo. Né, na primeira parte, né, nas 3 perguntas que falam mais sobre política interna, o Obama esbanjando a oratória que ele tem, e isso assim, você pode odiar o Obama, pode achar que ele é a personificação do capeta, como alguns setores mais conservadores realmente acham. Tanto nos Estados Unidos, esse discurso acabou sendo exportado para o Brasil,
Né, nós temos alguns setores conservadores brasileiros radicais que é impressionante como eles copiam esse discurso sulista dos Estados Unidos, né, de que Obama é praticamente o anticristo, o capeta na Terra. Né, mas você pode achar o que você quiser sobre ele. Uma coisa não se pode negar: o cara tem uma bela oratória, sabe colocar uma brincadeira na hora certa, sabe ser espontâneo. Você vê que ele está lendo um discurso preparado, mas ele não lê de forma robótica. Né? Ele parece que está realmente falando aquilo espontaneamente. Né? Isso que é um grande detalhe bastante importante. Né? Ele usa muito bem as mãos, né? Tem mão de jogador de basquete, então, por exemplo, quando ele aponta o dedo, né? Parece que ele está com aqueles negócios de espuma, sabe? Né? O dedo assertivo, né? Então, assim, o apelido dele quando jogava basquete era Barack Bomber, né? Porque ele era chutador de 3 na faculdade. Ele se comparou uma vez ao estilo do Ray Allen. Eu vou te falar que encontrei o... Bom, deixa eu falar. Com o presidente dos Estados Unidos ser apelidado de Bomber... mas quando ele ainda estava na faculdade, hein? Quando ele estava na faculdade. Enfim. Mas, enfim, depois você faz a piada em off, então. Fiquei curioso. Mas, enfim, ele tem essa oratória, então o discurso é bem fluido até em alguns momentos. Como eu disse, faz algumas brincadeiras e tal. Né? Por exemplo, ele estava falando sobre a aposentadoria, o plano dele de reformar a aposentadoria. Ele falou: e convenhamos, eu estou falando isso para a única sala nos Estados Unidos onde eu tenho idosos que estão há mais de 30 anos no mesmo emprego e com uma aposentadoria garantida. Ou seja... Foi cirúrgico, digamos assim, né? Então, né? Mas nessa parte de política interna, ele obviamente acabou também dando uma ajudinha ao seu partido em questões eleitorais. Né? Você teve críticas veladas e algumas nem tão veladas ao Trump, na questão sobre muçulmanos, sobre imigrantes, né? Ele repetindo a questão, né, de que os Estados Unidos é um país construído por imigrantes, é um país construído... é um país, né, que está lá na sua Constituição. We the people, nós o povo, né? E não nós o povo branco, nós o povo de alguma religião, tal. Então ele deu algumas indiretas no Trump. Também deu algumas indiretas no Ted Cruz, que quando ele falou da questão do embargo sobre Cuba, que ele falou que em um ano de relações políticas com Cuba, os Estados Unidos já mostrou mais liderança do que em 50 anos de boicote, de embargo, que apenas fizeram crescer o ressentimento, exatamente, muito bem lembrado. Recentemente, o rancor com os Estados Unidos pelo continente, que a Guerra Fria acabou, e aí pediu ao Congresso que levante o embargo, né? Lembrando que o embargo nos Estados Unidos é lei e apenas o Congresso pode retirá-lo. Né? E novamente tem muitos setores conservadores no Brasil que falam que o Obama levantou todos os embargos contra uma ditadura. Não, isso está apenas errado, estão mentindo para você na cara dura, tá? Desculpa aqui o comentário um pouquinho mais agressivo. Mas enfim, também pediu ao Congresso que autorize o seu novo plano de crédito estudantil. Também pediu ao Congresso que ratifique o acordo comercial transpacífico, que é extremamente polêmico e ainda será discutido aqui no programa. Em relação ainda a questões de política interna, falou de desemprego, falou que os Estados Unidos está com uma maior geração de empregos no século XXI, está passando por os anos mais favoráveis da sua economia desde a Grande Recessão. Ele usou o termo Grande Recessão para se referir ao evento de 2008. Aí ele teve um discurso também um pouco mais de esquerda, que certamente desagradou muita gente nos Estados Unidos e também no Brasil, quando ele fala que essa grande recessão de 2008 não foi causada pelo trabalhador, mas pelo bancário, não foi causada pelo cara que trabalha na petrolífera ou trabalha no posto de gasolina, mas pelo chamado Big Oil, né, que são as grandes empresas petrolíferas, a Texaco, essas grandes empresas. Ou seja, ele teve um discurso aí de atacar as grandes corporações e defender os trabalhadores, né, no discurso de que a América é o lugar, curso sobre questões de crédito estudantil e tal, são temas que foram discutidos em debates das prévias eleitorais americanas. Então também tem uma composição aí partidária interna aos Estados Unidos. Ele fez um discurso também, uma questão muito interessante, e ele novamente na sua oratória foi muito bonito. Ele falou, né, que os Estados Unidos aceitam desafios, topam desafios, né, e ao contrário de hoje,
né, em que os Estados Unidos o povo dos Estados Unidos parece que vê qualquer desafio como uma ameaça. Ele falou, hoje os Estados Unidos é a maior economia do mundo, hoje os Estados Unidos é a economia que mais cresce, hoje os Estados Unidos é o maior poderio militar do mundo, ponto. Ele fala isso, period, ponto final. E aí ele fala essa questão dos desafios, né, quando nós vimos que os soviéticos nos derrotaram para chegar no espaço primeiro, a gente não negou que o Sputnik estava lá em cima. A gente pegou, se uniu e com, né, e aí o discurso patriótico também, né, com a determinação americana, com o conhecimento americano. Em 12 anos chegamos na Lua. Ele falou que o grande objetivo do seu último ano de governo é dar outro moonshot, dar outro tiro à Lua, que compreende no quê? Né, o moonshot é... O que é? Os Estados Unidos chegaram à Lua com um dos maiores programas de investimento de verbas estatais de todos os tempos. Né? Quem chegou à Lua foi o governo dos Estados Unidos, financiando as agências e as empresas privadas. E esse moonshot é uma expressão que eles usam nos Estados Unidos quando você vai fazer um aporte de investimentos muito grande do governo na nova agência médica que será liderada pelo Joe Biden. Ele inclusive chama o Joe Biden de My Dear Friend Joe no seu discurso. E será o novo moonshot, né? Porque os Estados Unidos, assim como ele quando se uniu e chegou à Lua, se os Estados Unidos se unirem, eles vão achar a cura da maior mazela, da maior doença, doença que mais mata no mundo. Foi uma parte bonita, ele, né, dedicou isso às famílias que têm pessoas com câncer, que perderam familiares para o câncer e tal. Vamos ver no que isso vai resultar. Lembrando que o Obama, já nesse ano de 2015 e agora para o seu último ano de 2016, ele não tem maioria no Congresso. Então ele apenas consegue manobrar o executivo. Por isso que no bloco de política latino-americano disse que o Obama lidou com isso de forma muito mais inteligente. Porque em vez de ele ficar batendo cabeça contra um congresso da oposição, ele simplesmente foi cuidar do que ele pode fazer. Então ele foi levantar as relações com Cuba, até o ponto em que ele pode fazer isso, né? Ele foi cuidar das relações comerciais dos Estados Unidos, que dependem apenas do executivo. Ele foi ter uma liderança do executivo nas negociações climáticas em relação na COP21 de Paris, ou seja, para conseguir justamente contornar uma dependência de um congresso oposicionista. Então Obama ele foi extremamente inteligente no último ano em não depender do legislativo. Ele continuou governando no que ele consegue governar, no que ele não consegue. Ele teve uma atuação muito maior na sua política externa, justamente porque no cenário doméstico ele não consegue. No cenário doméstico, ele apenas cria instituições executivas, que é a instituição do crédito estudantil, a questão da ordem executiva de você criar uma nova agência para verificar os antecedentes criminais das pessoas que compram armas, né? Porque, por exemplo, semana passada, né, quando ele, em lágrimas, né, e alguns disseram que lágrimas de crocodilo, né, anunciou aquelas medidas em relação a armamentos, ele não criou nenhuma lei. Ele não tem como criar uma lei. Ele não tem como tirar as armas dos americanos, alguma coisa assim. Ele simplesmente criou agências que vão executar a lei de forma rígida. Né? No caso, verificar os antecedentes criminais das pessoas antes de comprarem uma arma, verificarem as licenças das pessoas que vendem armas, todo esse tipo de coisa. Né? Então, ele está fazendo o que ele pode fazer, não está batendo cabeça, está sendo, ao meu ver, muito mais inteligente. Agora, na parte de política externa... ele, né, ao responder essa questão aí de como os Estados Unidos podem se manter líderes e sem parecer que os Estados Unidos são a polícia do mundo, ele coloca que os Estados Unidos ainda é a maior força militar do mundo, o poder dos Estados Unidos não diminuiu, e a mostra disso é que quando hoje nós temos uma crise no mundo, o mundo procura Washington, não procura Moscou ou Pequim, ao contrário do que querem fazer você acreditar. Só que ele coloca que os Estados Unidos não podem mais incorrer nos erros do passado, né? E aí nomeou o Vietnã e a invasão do Iraque, e que os Estados Unidos têm que construir e fortalecer parcerias, têm que usar o seu conhecimento, a sua estrutura financeira, inclusive o seu poder militar, para ajudar os outros, mas não para fazer o serviço pelos outros. E aí citou o combate ao Ebola, né, que os Estados Unidos
fez investimentos, doações no caso, né? Não é nem investimentos, mandou pessoas a regiões, mandou os militares, os Estados Unidos construindo hospitais de campanha e tal, citou agora o combate ao ter titulado Estado Islâmico na Síria e no Iraque, financiando tanto os grupos na Síria, uma coisa que não tem dado certo, né, nosso querido Barak. Mas no caso do Iraque está dando certo, né, que é você financiar e fornecer treinamento ao exército iraquiano, em vez de mandar o exército dos Estados Unidos fazer isso. Fez críticas novamente à política da Rússia em relação à Ucrânia, em relação à Crimeia, em relação à Síria. Chamou a Síria de estado satélite da Rússia. Disse que a Rússia teme a todo custo perder sua influência nesses estados satélites e que isso é inaceitável no século XXI. Que hoje, no século XXI, você ainda tem regiões instáveis como parte da África, Oriente Médio e parte da Ásia. Ou seja, ele não colocou a América Latina como uma região instável, o que é talvez algo bom do ponto de vista histórico. Porém, de fato, a América Latina não esteve presente em quase nenhum momento do discurso do Obama, a não ser tirando Cuba e uma pequena passagem sobre a Colômbia. Sua prioridade foi a Ásia e o Oriente Médio em relação à política externa, colocando essa questão de construção de parcerias e também a construção de melhores relações comerciais com a Europa. Novamente repetiu o Tratado Transpacífico. E ele falou uma coisa polêmica, uma coisa que será o mote de discussão por aqui no Xadrez Herbal. Espero que algum convidado que entenda muito mais que eu sobre isso, sobre o Tratado Transpacífico, sobre economia, que ele falou, com o Tratado Transpacífico, quem dará as cartas no comércio da região será os Estados Unidos e não a China. Ou seja, ele fez um confronto com a China abertamente no seu discurso de Estado da União. Então, na parte de política externa, foi essa de construção de parcerias e, principalmente, né, o grande exemplo de sucesso dele, dessa política dele, né, o argumento dele de sucesso, foram, além de Cuba, que já citei anteriormente, o Irã. Né, que falou, vejam só o Irã, que anos atrás era um estado pária, um estado que queria procurar a bomba nuclear, e sim, com sanções, com firmeza, mas também com parceria, com negociação. Hoje o Irã é um país que já mandou todo o seu urânio para fora, abriu mão do seu projeto nuclear e está se tornando vai se tornar um parceiro econômico mundial para o mundo, né, não necessariamente para os Estados Unidos. E ainda nessa questão do Irã, só como um adendo, ontem, o Irã libertou os 11 marinheiros dos Estados Unidos, que estavam presos nos Estados Unidos, ficaram presos menos de uma semana, porque os 2 navios da Marinha dos Estados Unidos, que teriam se perdido, né, não se sabe se essa é a versão oficial ou não, entraram em águas territoriais iranianas. Isso, de fato, é um ótimo exemplo, porque quando pensamos nos jornalistas americanos que foram presos no Irã por anos, no soldado americano que ficou preso quase uma década no Irã, na década de 80 e no começo da década de 90, os caras ficaram 3 dias lá, sendo que assim, de fato, eles estavam em águas territoriais iranianas, já foram libertados, o John Kerry ligou para o chanceler iraniano agradecendo, ou seja, de fato as relações entre Estados Unidos e Irã hoje, por incrível que pareça, estão muito boas. Então, muito boas até um determinado nível, né? Até o nível em que o Irã diz que vai destruir Israel da face da terra, em que o Ayatollah diz isso. Mas voltando aqui, então os 2 argumentos da política externa do Obama foram esses. E a última questão, né, de como melhorar a política do Obama, achei bastante interessante porque mostra como o discurso político dos Estados Unidos ele é muito emulado no Brasil. Tanto pela esquerda moderada, os sociais-democratas, a Terceira Via, que é um grupo da qual eu acabo me incluindo, olha só, né, é uma coisa rara, eu estou falando aqui de como eu me auto-identifico politicamente, né, que vem em partes do discurso do Obama muito mérito, e também em como você teve uma polarização do discurso político. E a 4ª grande mensagem do Obama é a única coisa que eu fico triste ao olhar para trás no governo, é que hoje eu vejo que a discussão política nos Estados Unidos ela está muito mais pobre, ela está muito mais polarizada, ela está muito mais radical, ela está mais agressiva, inclusive. E ele coloca isso, é algo que de fato aconteceu no Brasil também. No Brasil, especialmente pelo fato de nós termos tido 4 eleições presidenciais com o mesmo partido vencedor. O que não aconteceu nos Estados Unidos.
ou no mínimo não aconteceu ainda, né? Mas, de fato, é um discurso político que acaba sendo muito emulado no Brasil de ambos os lados, né? Você teve essa radicalização. E aí ele fala isso, e ele fala algumas coisas no discurso dele, na parte final, muito interessantes. Ele fala, eu não vou citar nomes, mas vocês conversam comigo, né? E quando ele diz vocês, ele está falando para os congressistas, para os senadores, né? Vocês falam, olha, eu não queria ter que falar essas coisas, mas eu preciso falar para agradar meu eleitorado lá no meu estado. Eu não queria falar essas coisas, ou então eu não acho justo falar essas coisas, só que eu tenho que fazer isso para conseguir levantar fundos de campanha. Ele fala, eu sei como é um porre ter que levantar fundos de campanha. E aí ele pede, né, uma coisa até idealista, ou ingênua, dá até para dizer, eu nesse sentido, né, acabamos discordando, né, mas que ele fala, olha, né, parte das melhorias desse discurso político nos Estados Unidos, parte também de vocês, né, de vocês, congressistas e senadores. Né? E para encerrar aqui essa parte, né, dos Estados Unidos, do MET, do discurso do Obama, na quarta-feira, os Estados Unidos anunciou que destruiu milhões e milhões de dólares. Destruiu do auto-intitulado Estado Islâmico. Porque os caras guardavam dinheiro vivo, né, cash, debaixo do colchão, né, não tem banco lá, né, acho que eles não aceitam Mastercard. Né? Então, não. E aí eles destruíram um depósito de dinheiro vivo. Então você aí que tá penando aí para pagar suas contas, ou quer, sei lá, comprar uma chuteira nova, um videogame novo, uma roupa nova, os caras destruíram o dinheiro, né? Infelizmente. Mas falando sério aqui, né, essa parte dessa estratégia, né, de você combater o financiamento, você combater os meios do auto-intitulado Estado Islâmico, né? Eu estou sempre falando do auto-intitulado, vou falar da Eixa agora. Mas enfim, monopolizar a palavra. Comentários, meu caro Leandro. O que você acha do Obama? Você acha ele um cara legal? Não me põe nessa. Eu acho ele um cara legal, mas acho que a história vai distorcer um pouco que ele foi de verdade. Eu tô falando, por exemplo, de Prêmio Nobel da Paz. Sim. Né? Eu acho que o fato dele ser um cara muito bom na oratória, ser um cara muito assertivo e ser um cara historicamente... por ser o primeiro presidente negro e tudo mais, eu acho que a biografia vai ser um pouquinho distorcida para os nossos filhos e netos. Um pouco idealizado, é isso? Vai ser um pouquinho... O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Mais ou menos isso. Eu acho Collor. O fim da picada ele ser o Prêmio Nobel da Paz, cara. Acho o fim da picada. Não, e lembre-se, quando ele foi no Prêmio Nobel da Paz, o discurso dele teve 38 vezes, se não me engano, a palavra guerra. Então tá aí. Vamos ao cheque, Felipe. El cafillo donde estaba. Pondo o pé na Europa. 12 de janeiro é a data da notícia e EILA. Alemanha anuncia projeto que facilita deportar refugiados criminosos. Essa está sendo a grande discussão na Europa e na Alemanha na última semana. Falamos disso aqui semana passada. Né? Para quem não sabe, no Ano Novo, especialmente em Colônia, em menor grau em Hamburgo, nós tivemos uma série de crimes, especialmente crimes sexuais contra mulheres alemãs, teriam sido cometidos em grande parte por refugiados e imigrantes. Isso gerou um grande ultraje, uma série de protestos. Vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. Teria sido graças à descrição que as garotas faziam do... Nós falamos aqui na semana passada. Dos presos, a maioria de fato era de descendência síria e iraquiana. Acho que dos 30 presos, cerca de 24 eram mas tinha, por exemplo, um americano dentre os presos. Tinha um sérvio. Né, lembrando que você tem uma comunidade balcânica muito grande na Alemanha, especialmente por conta do fim da Iugoslávia. A Alemanha se ofereceu para receber refugiados croatas, bósnios, kosovares, né, por isso que você tem uma grande parte dessa população lá. Mas a grande maioria dos suspeitos era de imigrantes. De refugiados, melhor dizendo. E aí o governo da Alemanha anunciou na terça-feira um projeto que facilitará a deportação de imigrantes e refugiados que tenham cometido crimes sexuais ou delitos graves, como homicídios e sequestros. E no caso de pessoas que estejam em processo de receber o refúgio, ou seja, pediram asilo, mas ainda não receberam, mesmo crimes não tão graves poderão servir para serem deportados.
O anúncio foi feito pelo ministro do Interior, o Thomas de Maizière, não sei a pronúncia, ele tem um nome francês, alemão, mas tem um nome francês, e o ministro da Justiça, o Heiko Maas. O ministro da Justiça que, inclusive, ele tinha dito que ele acredita que essas agressões sexuais, especialmente em colônia, teriam sido organizadas. Para dar um número, 516 registros de ataques de crimes foram feitos no Ano Novo. Desses, 40% foram crimes sexuais contra mulheres. E aí você tem, de um lado, movimentos mais nacionalistas que pediram tanto o fechamento de fronteiras, quanto agora você teve gangues, especialmente de torcidas organizadas, como por exemplo do Hansa Rostock, que hoje é considerado como tendo a torcida mais neonazista da Alemanha, atacando refugiados, atacando imigrantes, atacando qualquer pessoa que não tenha feição alemã. Teve um paquistanês que foi atacado, teve centros de recepção de imigrantes que foram atacados com pedras por gangues e partes de torcidas organizadas, e você teve passeatas também de pessoas pedindo para não ter uma generalização, pedindo para você continuar com uma política de tolerância, que foi uma coisa que a Merkel falou, que foi uma coisa que eu até mencionei aqui, né? A Alemanha recebeu no último ano 1 milhão de refugiados. Quando você coloca 1 milhão de refugiados, e aí você coloca algumas centenas de criminosos, mesmo que sejam centenas de criminosos, ainda é uma porcentagem extremamente pequena. Pode parecer uma perspectiva cínica, que é o que fizeram uma acusação da Merkel, né, dela ser cínica, porque você não poderia ter um criminoso, né, mas isso é utópico, virtualmente, né. Então, quando você coloca ali, né, você sempre vai ter uma taxa de homicídios, taxa de criminalidade, né, em qualquer estado, qualquer país, mesmo os mais desenvolvidos, né, tirando a Islândia, que tem um homicídio a cada 2 anos. É sério isso, até porque a população da Islândia é pequeniníssima. Mas, né, você tem os números deixam claro que você não pode penalizar todo um grupo por conta disso. E o governo alemão, na minha opinião, agiu muito rapidamente com esse novo projeto, né, que você coloca que se o cara cometeu um crime grave, e aí o crime grave no caso é sequestro, é homicídio, é estupro, você deporta o criminoso, no caso, o que de fato me parece bastante razoável. Não dá pra condenar o governo, né? Não dá pra dizer, não, eles estão sendo xenófobos. Pelo contrário, você tem um governo que defendeu os refugiados, que defendeu os direitos, o direito de refúgio de pessoas que estão fugindo de uma situação completamente catastrófica, foi o governo Merkel. Mas tem essas críticas de que eles estariam facilitando a entrada de criminosos, ou seja, agora não são não mais de terroristas, né, mas também de criminosos comuns, pessoas que não respeitam as mulheres, pessoas que não respeitam os costumes locais, ou que vêm de outros costumes, e aí entra nessa discussão cultural, né, de que a argumentação, inclusive, de alguns políticos é de que esses imigrantes vêm de uma cultura em que você pode abusar da mulher, né, que a mulher não é respeitada como ela é na Alemanha, e que por isso essa seria a origem de alguns dos crimes, né? Ou seja, você entra inclusive na questão cultural. Lembrando que a Alemanha você tem um termo, o multiculturalismo, que é um termo muito delicado, muito polêmico, porque era a ideia de construir uma Alemanha multicultural, especialmente após a unificação. Lembrando que a Alemanha ela teve 3 grandes ondas de imigrantes e refugiados, né? Turcos, na década de 70, que são os pais e avós do Ozil, do Khedira, que é tunisiano, mas tá nesse movimento, né, de caras que estiveram no 7-1. Depois, na década de 90, você teve dos bósnios, croatas, kosovares, menor grau de sérvios, e agora do Oriente Médio. E você tinha a ideia de construir uma sociedade multicultural. E a Merkel, 3 anos atrás, mais ou menos, ela falou, olha, devemos reconhecer que o multiculturalismo falhou. Devemos ver como consertar isso. Né? Ou seja, você não dá para fazer uma sociedade extremamente heterogênea, digamos assim, ao ponto que estavam sendo algumas regiões alemãs, especialmente as regiões que receberam mais dessas ondas de refugiados ou imigrantes. Então, na Alemanha, você tem esse assunto extremamente delicado do multiculturalismo, o governo extremamente favorável aos refugiados, com uma posição extremamente louvável, que não à toa a Merkel foi a PEAN promovida de 2015 aqui no Xadrez. Não que isso seja alguma coisa para o currículo dela, né? Mas simbolicamente, aqui na nossa pequena esfera, né, é alguma coisa. Então nós temos essa discussão
muito grande lá. E agora nós temos o combate a esses criminosos, acharem eles, inclusive com oferecimento de recompensas para acharem os criminosos sexuais do Ano Novo e tal. Você teve esses protestos, né, de que você não pode generalizar, e aí criou-se uma corruptela do inglês chamada os rapefugees, né, que é refugees, né, refugiado, com rape. Estupro. Né, serão os refugiados estupradores, né, de que nem todo refugiado é estuprador, os que não são bem-vindos são os rapefugees, né, e aí você tem essa questão da ascensão da extrema-direita. É uma questão extremamente polêmica, extremamente delicada, que fica aí também a discussão para o nosso ouvinte. E aí, como um ingrediente, né, dois ingredientes contra isso, né? Essa questão dos repudios foi um protesto, inclusive, em Colônia, de mulheres. Foi um protesto apenas de mulheres. Cerca de 15 mil mulheres protestaram em Colônia contra isso. Mulheres de toda a região, mulheres de várias regiões da Alemanha, inclusive. Que foi o Charlie Hebdo, nessa semana. Você viu a charge? Na mosca de novo, só que ao contrário. Né, ele fez a charge, pra quem não viu, joga aí no Google, tá? Você vai no mundo inteiro, de que eles colocaram, né, o menino Aylan, né, que era aquela criança curda de 3 anos, foi encontrado afogado na praia, que a imagem sensibilizou o mundo inteiro, apareceu aqui no Xadrez Herbal também. E eles colocaram, qual poderia ter sido o futuro do menino Aylan, né? E aí coloca um cara correndo atrás de uma mulher, né? Um cara com cara de pervertido, estendendo a mão. E aí a legenda: apalpador de bundas no Ano Novo da Alemanha. A extrema-direita, os grupos mais... E aí lembrando, né? Lembrando que direita tem 2 significados, né? Não é apenas os libertários, tá, gente? Né? Mas os conservadores, nacionalistas, mais xenófobos se apropriaram da charge para dizer, olha, são todos, né? Se deixar esses caras entrar, é isso que eles vão fazer, é isso que eles vão virar. O Charlie Hebdo foi extremamente criticado por a charge ter sido considerada de mau gosto, inclusive pela família, pelos remanescentes da família do Aylan. O editor do Charlie Hebdo se defendeu dizendo que a charge está sendo mal interpretada, está sendo apropriada, porque a ideia é de que, olha, né, o pessoal se sensibiliza quando é uma criança de 3 anos, mas se é um refugiado homem adulto, já quer expulsar. Né? Então a intenção teria sido apontar uma hipocrisia, mas ele coloca que todas as interpretações são válidas. Na minha opinião, entrando numa seara meio polêmica aqui, eu me surpreendo com quem se surpreende. Porque a linha do Charlie Hebdo sempre foi, com perdão da palavra aqui, especialmente os nossos ouvintes menores de 8 anos, sempre foi escrotizar. Eles escrotizam tudo e todos. Eu postei disso no... Você postou sobre 1994. Exatamente. Pra quem não sabe, eu postei no Facebook e no Twitter. Em 94, quando o Senna morreu, a capa do Charlie Hebdo era um carro de Fórmula 1 destruído, né? Uma charge, um desenho. Um esqueleto todo queimado dentro, né? Escrito Senna, para deixar claro de quem se tratava. Né? E a manchete era: finalmente um ídolo jovem que não morre de AIDS. Né? E é uma charge, por exemplo, que se saísse no Brasil hoje, as pessoas já ficariam escandalizadas. Imagine em 94, quando você tinha toda uma comoção nacional. Então, assim, semana passada a gente falou do Charlie Hebdo aqui de novo, e foi o motivo de eu ter postado essa do Senna. Por quê? Porque eles colocaram, né, 1 ano após os atentados, né, 1 ano após o ataque à redação do Charlie Hebdo, o assassino ainda está solto, e o assassino é Deus. Né? E aí um monte, especialmente cristãos e católicos, protestaram dizendo que eles deviam apenas condenar os extremistas islâmicos, ou a religião islâmica, né? O Deus, o Alá, no caso. Sendo que Alá e Jeová são 2 palavras para a mesma entidade. São palavras de idiomas diferentes para a mesma entidade. Né? E o Deus da charge estava com o triângulo na cabeça, né, da Santíssima Trindade, mas também estava com AK-47, tinha uma feição meio árabe, mas enfim. Então, assim, o Charlie Hebdo, ele escrotiza tudo e todos, desde sempre. Teve muita comoção, porque, óbvio, você escrotizar alguma coisa não é razão pra você ser morto por isso. Ainda mais uma morte extremamente violenta. Né? Um cara entrar na sua redação de colete de prova de balas e fuzil e sair metralhando todo mundo. Né? Mas, foi o que eu disse, eu me surpreendo com quem se surpreende. Óbvio, todo mundo... Eu achei de mau gosto, quero deixar isso bem claro. Você também. Sim. Né? O Chico também, pela cara dele. Pra quem não, o Chico chegou agora há pouco, tá, pessoal? Por isso que ainda não tínhamos mencionado ele.
Você pode achar de mau gosto, pode condenar, pode achar uma porcaria. Se você for francês, pode não comprar tal, mas eu fico surpreso com a surpresa. Porque a linha editorial dos caras sempre foi essa. E aí entra aquela coisa, né? O pessoal, muita gente se solidarizou com Charlie Hebdo na época porque eles estavam escrotizando, entre aspas, o outro. Né? Outra capa famosíssima do Charlie Hebdo foi sobre os episódios de pedofilia na Igreja Católica, tal, que teve na França, alguns anos atrás já. Eles representam a Santíssima Trindade como uma suruba. Sabe? É Pai, Filho e Espírito Santo numa orgia ali, os três. Óbvio, você tem charges muito inteligentes. Né? Tem uma que tá um sheik, um bispo católico e um judeu. Por exemplo, os retratos de judeus deles são extremamente caricatos, extremamente antissemitas. Né? Sempre um judeu narigudo, com dinheiro e tal. E os três estão com os pés apoiados em cima de uma mulher que serve tipo de mesinha de centro. Eles, pelo menos em uma coisa a gente concorda. Sabe, né? No caso, a opressão feminina. Então, assim, o Charlie Hebdo sempre escrotizou as coisas. É de mau gosto... Você pode achar de mau gosto, pode achar uma porcaria e tal, mas eu me surpreendo com a surpresa. Agora foi o que você falou também antes. O timing foi muito ruim. Você escrotizar com a questão do Ano Novo de colônia no meio dessa discussão extremamente sensível dentro da Alemanha. Né? Então o timing além de escroto, o timing foi muito ruim. Então... Devemos condenar? Devemos. Mas nos surpreender já não, né? Porque eles não são nenhum heróis de alguma coisa assim. Eles são heróis da liberdade de expressão, no caso. Mas liberdade de expressão levada às últimas consequências. E eu continuo recomendando o livrinho do Charlie, do editor assassinado, que é Carta sobre a Islamofobia para os escroques que fazem o jogo dos racistas, que foi publicada postumamente, que era uma série de textos dele dizendo, porque assim, o Charlie Hebdo acontecia muito disso na França. Quando eles zoavam os muçulmanos, eles eram heróis da liberdade de expressão. Mas quando eles zoavam a Igreja Católica, que ainda tem um peso muito grande dentro da França, eles eram vistos como escrotos. Tô falando muito essa palavra hoje, desculpem. Mas... E ele escreveu esse livro sobre isso, de falar, olha, né, vocês não podem condenar só um ou outro. Ou vocês condenam os dois, vocês toleram os dois, vocês aprovam os dois. Né? É um livro bastante interessante sobre essa discussão de liberdade de expressão, até onde ela vai. Mas então, essa discussão na Alemanha está sendo muito importante, porém, na minha opinião, o governo alemão agiu muito bem com a chanceler Merkel, deixando claro que os refugiados ainda são bem-vindos, que é um papel da Alemanha receber esses refugiados, que não dá para generalizar, porém, todavia, entretanto, agiu rápido para criar um mecanismo de você deportar esses caras, de você se livrar dos maus elementos, de você combater eventuais criminosos, inclusive pequenos, não só terroristas. Lembrando que a Alemanha tem uma lei antiterrorismo extremamente rígida, né? A Alemanha tem inclusive um grupo antiterrorista, o GSK-9, que é considerado uma das forças mais de elite do mundo. Por conta de atentados terroristas, é o legado de Munique 72. Porque em Munique 72 eles não tinham força antiterrorista, né? Porque a Alemanha mal tinha forças armadas pós-guerra. Então o legado de Munique 72, a Alemanha tem uma legislação de terrorista muito forte. Só que agora eles criaram a legislação também, um mecanismo para você pegar o criminoso comum. Né? Não que estuprador ou assediador seja criminoso comum, né? Mas enfim... E então tá aí a proposta de reflexão para os nossos ouvintes. Obviamente duvido, não espero que todos concordem com o que eu falei, com o que o Yamin falou, mas fica aí. Algumas reflexões, Yamin? Se você está propondo a reflexão, espero refletir. Está fugindo. Mas sobre o Charlie Hebdo... Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E quando você falou do Senna, né, eu fiquei pensando... como era bom e ruim o mundo sem a internet, né? Porque a gente saberia, a gente descobriria que a Charlie Hebdo tinha feito aquela capa em 94 e seria uma comoção, seria pesado. Incidente diplomático. Seria incidente diplomático. E a gente, na verdade, passou 94, 95, 96, 97 sem nem saber que existia uma revista de Charles na França. Bom, vamos pro giro de notícia? Manda bala. Número 2, hein? Giro de notícias.
O primeiro giro do segundo giro data de 13 de janeiro. A ativista saudita que busca libertar marido e irmão é detida. No caso, é uma ativista saudita, a Samar Badawi. O seu marido e o seu irmão estão presos, né? O seu marido, ele está preso por ser advogado. Sim, é isso que vocês leram. Ele está preso por... ele foi sentenciado a 15 anos por ser advogado. E por ser advogado, ele lutava para a libertação da irmã do irmão da sua esposa, o blogueiro Raf Badawi, que é um blogueiro que criticou o wahhabismo, que já foi comentado aqui. Ele foi sentenciado a 10 anos de prisão e 1.000 chibatadas. Olha como a lei da saudita ela é piedosa. As 1.000 chibatadas, elas não são dadas... Existe um limite de chibatadas que são dadas de uma vez só. Só que lembrando que o achibatamento, como ele tem esse caráter de você punir publicamente, exemplarmente, ele é televisionado. Tá? Essa é outra coisa que as pessoas precisam lembrar. Né? No caso desses presos mais famosos, é televisionado. Então, assim, ela está... e aí a Anistia Internacional comentou a prisão dela. Ela foi presa por participar de atividades contra o governo. Essa é a acusação. Né? E a Anistia Internacional condenou o que já comentamos aqui, né? De que esse país que prende alguém por ser advogado, prende o outro por ser blogueiro, se fosse assim eu tava ferrado... e prende a esposa e irmã deles por querer a liberdade deles, faz parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Você prefere 10 anos de cadeia ou 1.000 chibatadas? Não, ele foi condenado aos dois. Sim, mas se você tiver que escolher... Porra, Leandro. Olha, foi a minha vez agora de deixar. Olha, se eu tiver que escolher, eu acho que eu vou de 1.000 chibatadas. Né? Dependendo das doses. Se for 1.000 de uma vez, acho que a pessoa morre, né? Mas... Tá aí. 14 de janeiro, o famoso ontem. Premier mantém nomeado e Israel ficará sem embaixador no Brasil. A gente falou semana passada sobre essa nomeação, sim, que não era necessário, não era obrigatória, era preciso que as duas partes concordassem, enfim. E fizemos a breve correção da nossa querida Ana Luísa no início do programa. E tá aí, o Netanyahu insistiu no nome do Dani Dayan. O Brasil vai simplesmente ficar arrastando a concessão do acordo, que não vai acontecer. E aí daqui a 6 meses, depois de uma embaixada vacante, ou seja, Israel não terá embaixador no Brasil. Isso não quer dizer que apenas explicando, isso não quer dizer que as relações diplomáticas são suspensas, porque o que existe é a embaixada, digamos assim, a instituição. Ela estará sem um chefe, que é o embaixador. Então essa relação será coordenada por funcionários, entre aspas, menores, por pessoas menores no escalão. O Dani Dayan já fez algumas declarações, inclusive do tipo não queria mesmo, do tipo o Brasil está diminuindo suas relações com Israel, tal. Só que no fundo Israel está batendo o pé que nem uma criança birrenta, inclusive vamos falar disso nos peões, já antecipando, né? Então o Israel ficará sem embaixador no Brasil. E nesse contexto, já que falamos de Brasil rapidamente, o professor de física franco-argelino, o Adler Richer, da UFRJ, foi condenado na França por terrorismo e foi solto depois de 2 anos de prisão por bom comportamento. Veio para o Brasil dar aulas na UFRJ. Ele deixou de ser professor, ele vai ser agora apenas pesquisador, porém, segundo o Mercadante, que é ministro da Educação, disse que ele nem deveria ter vindo e vão tentar alguma solução aí, talvez ele acabe, inclusive, renunciando ao seu posto na UFRJ. Apenas comentando aí desse episódio envolvendo o Brasil. Notícia de 14 de janeiro, um relatório afirma que o Putin sabia do esquema russo de doping. Pra quem não sabe, a Rússia foi suspensa do atletismo nas Olimpíadas, né? A Rússia como um todo. Inclusive, alguns atletas estariam tentando competir individualmente com a bandeira olímpica, né? Que seria o caso da Enzibaeva, especialmente porque ela quer se tornar recordista de medalhas do salto, né? E ela diz, eu não tenho nenhuma participação no esquema, então por que eu deveria ser punida, né? Já que a agência russa, como um todo, foi punida porque considera que o esquema de doping era generalizado. E agora esse relatório disse que o Putin participava de reuniões periódicas
sobre o doping, sobre melhoria de desempenho de atletas, sobre querer mais medalhas, tá? Aquele uso do esporte como uma ferramenta política, né? Então o Putin saberia de todo o esquema do doping, né? O Putin aí sabe que o pessoal estava injetando coisa errada. Quentinha do dia. Maduro decreta estado de emergência econômica na Venezuela por 60 dias, o famoso 2 meses. Então, como eu disse, essa é a notícia importante de hoje, né, que não entrou no Coluna Aberta justamente por ser bastante importante. O governo decretou essa emergência econômica, que é uma medida constitucional que pretende proteger os direitos sociais de educação, saúde, fazenda e esportes de todos os venezuelanos. O Maduro vai pela primeira vez se pronunciar nos próximos dias perante o parlamento opositor, né, terá uma espécie de prestação de contas, mais ou menos como o Estado da União dos Estados Unidos, digamos assim, em menor grau. O ministro da Economia disse que isso está previsto e que serão medidas econômicas aplicáveis em todo o país. E a Constituição venezuelana, como nós dissemos, autoriza isso. E o motivo disso teria sido que a inflação teria, extraoficialmente, passado de 200%, e a Venezuela estaria entrando agora no momento que ela basicamente não tem mais nem divisas do governo devido ao derretimento do preço do petróleo, que comentamos aqui no fim do programa passado. Que coisa, hein? Pois é. Maduro... Vamos ver como é que vai resultar isso daí. Pois é. Vai chegar o dia em que o Neymar será mais rico do que a Venezuela, Felipe? Acho difícil. Também acho difícil. Mas foi o gancho que eu encontrei pra gente falar de Neymar, do menino Neymar. Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele. Neymar é o nome dele. O menino Neymar da semana, Felipe Nobre Figueiredo, fala de Folha e Netflix, é isso? Foi uma dica do Gabriel Cirilo, uma matéria da Folha, né, comentando a expansão da Netflix pelo mundo. Dizendo que a Netflix agora ela está em mais de 130 países, entre parênteses, a única exceção sendo a China. Para quem não sabe, nós temos 200 países do mundo, né? Não temos 130 países, é a China. Agora, por que nós colocamos isso no menino Neymar? Porque pode parecer má vontade e tal, mas porque o Gabriel Cirilo, ele, como diria as cenas lamentáveis, ele foi detetivão. Ele encontrou, inclusive, a origem do erro. Por quê? Porque nós temos no verbete da Netflix, na Wikipédia, está lá que o chefão da Netflix anunciou esse projeto de expansão. Ele fala, agora nós estamos em 130 países, em todos os grandes mercados do mundo, com a única exceção de grande mercado sendo a China. Ou seja, a Folha não soube nem copiar a Wikipédia direito. Entendeu? O pobre do estagiário da Folha não copiou nem a Wikipédia direito. Então, graças ao trabalho de detetivão aí do Gabriel Cirilo, fica aí o menino Neymar dessa semana para a Folha e sua matéria sobre a Netflix, que errou aí o número de países do mundo. Não são 130 países mais China. O cara quis dizer que a China é o único grande mercado que o Netflix ainda não está. Mas nós temos mais que 130 países, tá? Toma essa. Vamos de Os Peões. Os Peões. A bullet from the back of a bush took Medgar. Vontade de deixar essa trilha ad eterno. Você sabe disso, né, Felipe? O Peão Isolado. O Peão Isolado tem o nome mais bonito do mundo. O Peão Isolado da semana é o Benjamin Netanyahu, né? Já é um frequente recebedor de peões isolados aqui no programa. Por quê? Porque ao insistir que o Dani Dayan era indicação israelense para a embaixada no Brasil, ele coloca que o Brasil não está aceitando um cidadão de Israel apenas por causa do seu local de residência. E rotular pessoas é como rotular produtos. Ou seja, ele foi extremamente recalcado, porque ele só usou essa situação criada por ele com o Brasil para dar uma alfinetada na União Europeia, que alfinetou os produtos produzidos em assentamentos. Por conta disso, ele foi lá e excluiu, entre aspas, a União Europeia do processo de negociação de paz com a Palestina. E Israel está cada vez mais isolado, né? O isolado aqui desse prêmio, no caso do Netanyahu, está ficando cada vez mais literal. Então tá aí, o Netanyahu conseguiu a proeza de, na segunda semana de 2006, já levar um peão isolado para casa. Felipe, o que é Powerball?
O P1 promovido. A Powerball é a principal loteria dos Estados Unidos. Quem assistia o seriado Friends, sabe, até de um episódio que envolve a loteria Powerball. Entendi. É a loteria, se não me engano, de uma famosa rede de lojas de conveniência, de posto, que eu não vou falar o nome porque tem aqui no Brasil também. Quem quiser, paga um jabá aí. Exato. Aí a gente fala. Mas a Powerball dessa semana nos Estados Unidos pagou o maior prêmio de loteria de todos os tempos. Meu caro Leandro, 1,6 bilhão de dólares. Foram três ganhadores, um da Flórida, um do Tennessee, um da Califórnia. Cada um vai levar para casa, convertendo para reais, mais de 1,5 bilhão de reais. O cara da noite pro dia se tornou bilionário. Entendeu? Deixa a Mega Sena da virada. E detalhe, foi dividido em 3 o prêmio, né? Se um só ganhasse, o cara podia comprar um time de futebol na Inglaterra. Ia brincar de Abramovich depois. Mas então tá aí, né? Os 3 sortudos são os prêmios promovidos essa semana, porque do dia pra noite você virar bilionário, né? Em reais, mas mesmo assim, 400 milhões de dólares é muita grana. É muita grana. Eu queria ser bilionário com qualquer moeda. Ah, não sei, acho que você ser bilionário em bolívar boliviano dá mais ou menos 100 reais. Não sei. Não, tô brincando. A moeda aqui que menos valia do mundo era do Zimbábue, né? Tanto que falamos dele semana passada. Agora, por exemplo, ser bilionário no dinar kuwaitiano ia ser uma boa. Que é a moeda mais valiosa do mundo, né? Então, aí sim. Acho que um dinar kuwaitiano vale quase 10 dólares, né? Nossa, assim. Nossa, então, porque lá a moeda é literalmente padrão ouro. Lá a moeda vale ouro, literalmente. Mas então tá aí, os 3 sortudos essa semana são peão promovido. DJ Muzz, The Almighty, DJ Muzz. The time has come. Sétimo selo. Reta final do programa Xadrez Verbal, vamos ao 7º selo. A dica cultural do Matias e outra do Felipe. Tem a minha também, né? Não, tem a sua. Porque o roteiro está aqui, Matias, né? Mas o senhor está entregando os bastidores. Mas a minha dica cultural, para quem estiver por aí, é Assassinato no Expresso Oriente, em homenagem à morte da Agatha Christie. Se você gosta de ler, lê o livro. Se você gosta de cinema, assista o filme. Também é um baita filme, considerado um clássico aí do mistério, do suspense. Se você gosta dos dois, veja os dois. Enfim, eu costumo indicar mais filmes, né? Eu sou um cinéfilo aí por hobby, gosto bastante de cinema. Mas tá aí, pode ser tanto o livro quanto o filme Assassinato no Expresso Oriente. Muito bem. A sua dica cultural? Então, a minha dica cultural... A sua dica cultural foi bem recebida semana passada. Bem, não né? precisa ficar tímido, não. Eu vou dar como dica um dos grandes livros que eu li na vida e achei por R$5, por acaso, num sebo. Chama 5 Anos de Minha Vida. A história de um inocente em Guantánamo, de um turco, Murat Kurmaz. Ele era um turco que morava na Alemanha, foi estudar religião por um mês de férias no Afeganistão e pegaram ele, enfiaram ele no avião. Quando ele viu, ele estava em Guantánamo e passou 5 anos dentro daquele lugar sub-humano, sem nem entender o porquê, nem satisfação ele conseguiu dos oficiais americanos. E é um livro realmente muito doloroso, mas imagino. Mas livraço. Quem puder procurar encontrar, chama 5 Anos de Minha Vida em português. Mais uma bela dica do nosso belo Leandro. Então, ô Felipe, encerramento, agradecimento, enfim, mandar um abraço aí pra todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia novamente, né? Todo mundo que estivemos ali naquela matéria do Meio Mensagem, estivemos no Mundo Podcast também, tudo isso graças a vocês. Como eu disse, essa semana teremos novidades, dessa vez eu espero que sim mesmo, né? Espero que de verdade. E-mails, comentários, fiquem sempre à vontade, o espaço é sempre de vocês. E para encerrar, né, antes das suas considerações finais, meu caro Leandro, para encerrar, né, como nós não temos o Matias, nós não teremos música latina. E como essa semana nós tivemos a morte do grande David Bowie, nós teremos uma música dele que eu acho muito bonita. Não é a minha música favorita dele, mas é uma música, talvez a música que eu acho dele mais bonita, que é uma música muito famosa também, Heroes, do David Bowie. Então fica aí o encerramento em homenagem
né? Ele que teve tantos personagens e morreu, teve uma vida bastante satisfatória, dá pra dizer. Tirou uma onda, né? Inclusive, ele não queria nenhuma cerimônia, né? Quando foi morto. Você viu isso? Ele foi cremado pelo Serviço Público de Nova York, que era o desejo dele. Ele queria, decretou óbito, crema e pronto. Não queria nenhuma cerimônia nem nada. Tá um jeito interessante de dar adeus. Em vez de tirar onda na morte, ele tirou onda durante a vida. Correto? Aí. Felipe, um prazer inenarrável mais uma vez, viu? O programa Xadrez Verbal volta na semana que vem. Matias Pinto está de volta. Não vai trazer o menino aqui porque o ar-condicionado aqui é muito severo para crianças recém-nascidas. De colo no ele colo. estará de volta semana que vem mesmo ou é brincadeira? Não sei, eu acho que volta. Eu acho que tá na hora, não né? Sei. Tá, não sei. Vamos ver. Licença paternidade também não é essa coisa toda, não. Tem uma hora que volta. Valeu, viu, Felipe? Até semana que vem. Até semana que vem. Vamos de Heroes com David Bowie. E o programa Xadrez Verbal está disponível em podcast e no player da central3.com.br, do xadrezverbal.com.br e no YouTube. E aproveitando, quem ouve no YouTube, a música de encerramento é cortada, porque são direitos autorais, mas se você for na descrição do vídeo, o link tá lá. Maravilha.